Se tem uma coisa que deixa os pais ansiosos é quando os bebês vão começar a falar. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu trouxe algumas práticas que vão ajudar muito no desenvolvimento da fala das crianças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Josiane Lara. Espera esse vídeo aí que eu preciso dar um recado para vocês. Agora, sábado, no dia 13, eu vou fazer uma live lá no Instagram com a Milena do Maternando Gentilmente sobre educação positiva. Vai estar muito legal, estão todos convidados a participar sobre a maternidade, então vai ser muito legal, não percam! E no vídeo de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento da fala. Mas é importante entender que cada criança tem o seu ritmo, cada uma se desenvolve de uma forma, mas é preciso prestar atenção em alguns marcos do desenvolvimento que eu vou falar aqui para vocês agora. De acordo com o Sistema Federal de Fonoaudiologia, uma criança com 1 ano já consegue falar suas primeiras palavras e também consegue imitar outras pessoas. Com 18 meses, a criança já consegue falar 20 palavras. Com 2 anos, a criança já consegue falar 200 palavras e já consegue elaborar frases simples. Com 3 anos, nós já conseguimos entender tudo que a criança está querendo falar. 4 anos, a criança já é capaz de inventar histórias. Com 6 anos, a criança já começa a aprender a ler e a escrever. Então, se percebermos algum atraso em algum desses marcos do desenvolvimento, é muito importante procurar ajuda médica para fazer uma análise. Agora vamos falar das práticas cotidianas, então é a coisa do dia a dia para ajudar nossas crianças a falar melhor. Tudo começa na gestação, sim! Quando a mãe está grávida, a criança ela vai desenvolver o seu ouvido, então ela vai escutar tudo à sua volta. E o que é importante? Os pais falarem com os filhos enquanto estão na barriga. A mãe falar, o pai falar, qualquer pessoa, colocar música. Inclusive, quando eu estava grávida, eu colocava muita música para minhas crianças, para minhas filhas, a Mariana e a Giovana, para elas ouvirem bastante. É importante você falar com a criança desde a barriga, porque a criança já vai tendo contato com o som da voz, com o falar, com as palavras. Isso é muito importante. Depois que a criança nasce, não é diferente, você vai continuar conversando com o bebê desde o primeiro dia. Então a criança nasce, você já vai conversar com a criança. Quem nunca, comenta aqui embaixo, quem nunca dá de ver o bebezinho chorando um monte, E vem a mãe ou o pai e conversa com o bebê, ele se acalma na hora, porque ele lembra da voz. Então, quanto mais a gente conversa com a criança, mais ela vai aprendendo aos poucos as palavras, o que significa as coisas, porque até então a criança ela só ouvia na barriga e mesmo depois, mesmo que ela fale somente 20 palavras, ela compreende muito mais. E é por isso que é importante, se vai dar banho, tem que ir falando, vamos lavar a perninha, vamos lavar o bracinho, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que falar para a criança o que a gente está fazendo. Isso ajuda muito na compreensão das palavras e futuramente para ela conseguir falar também. Outra prática muito importante é, durante as conversas, não infantilizar a fala, falar como bebê. É meio difícil, eu sei que a gente acaba falando, mas não é correto, porque a criança aprende o que ela escuta. E se a gente fala como um bebê, ela vai aprender a falar errado. O que acontece muitas vezes, me comentem aqui se eu estiver errado, mas acho que eu não tô. É que assim, vamos supor que a criança quer o cobertor dela e ela fala, eu quero meu bitor. Aí a mãe e o pai pensam assim, essa criança acha que é bitor, então eu vou falar bitor para ela entender, não é? Aí fala, tá aqui o teu bitor, venha pegar o teu bitor. Mas a criança sabe que é cobertor, ela só não consegue falar ainda cobertor. Então o que a gente faz? A gente fala a palavra corretamente, não infantilizar a fala, falar corretamente. Isso aumenta muito a chance dela desde sempre ela falar correto as palavras. Outra prática que a gente pode utilizar desde bebezinho, desde o momento que a criança começa a mexer os bracinhos aí, é ensinar a criança a fazer gestos, sinais, como tchau, tchau. Você fala e você mostra o sinal tchau, tchau. Vem aqui, vem. Alguns aí que falam benção, benção ou bom.
A minha filha, eu falo, ela tá comendo, eu falo, bom, tá bom? Ela fala, bom. Então ela não sabe fazer assim, mas ela fala, bom. Bom, Gi? Bom? Bom. Bom, né? Muito bom? Então, você falar e fazer o gesto. A criança também começa a entender o que significa as coisas, as palavras, os tons das palavras e o que significam os gestos normalmente. Agora, uma coisa que deixa as crianças muito felizes mesmo são músicas. Toda criança ama música. Então, o ideal e legal é a gente cantar com a criança ou ouvir música junto com a criança. As melhores, logicamente, são as músicas infantis, que nós temos 500 aí, né? Muito mais no YouTube. É a Galinha Pintadinha, Bob Zoom, agora eu conheci o Ziz, que é bem legal também. São algumas, né? Mas vocês coloquem aqui no comentário se vocês sabem mais algumas, que vão ajudar muito. Ainda mais quando a gente bate palminha junto, faz sinalzinhos com a mão, a criança tenta imitar e tenta cantar junto. É muito legal. Mas não precisa necessariamente ser somente músicas infantis. Se você gosta de alguma música, você coloca lá um som alto e começa a cantar e dançar. A criança vai te imitar, ela vai querer cantar junto. Eu até vou colocar uns trechos aqui da minha filha cantando algumas músicas, porque ela gosta, ela vê a gente cantando e ela se empolga também. Então isso ajuda muito na fala das crianças. Lembrou de nada? Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço meu telefone. E fico todo, lembrou de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço. Pau no gato, mas o gato não morreu. Eu. Dona Chica te mirou. Do berro que o gato deu. Eu acho que a prática mais importante é essa que eu vou falar agora. Ler historinhas. É claro que as crianças pequenininhas, elas não entendem o que você está falando, mas aos poucos ela vai compreendendo. Você pegar livros com imagens, muitas imagens coloridas, mostrar para a criança, apontar, perguntar para ela o que está acontecendo aqui, quem que é esse? Estimular a criança a falar o que ela está vendo. É muito legal e eu filmei um trecho aqui, bem na hora que a minha filha pegou o livro e eu já chamei o meu esposo, filma que não dá para perder, né? E eu vou mostrar para vocês como que eu mostro para ela e como que ela reage observando o livro. Agora. E o que ele fez aqui? Dodói. E aqui, o que ele tá fazendo com o amigo dele? Ó, o porquinho? Ah, ele tá batendo no porquinho. E aqui? Isso mesmo. Cadê a vovó? Vamos achar a vovó? Ó, a vovó. E o que é esse? Esse é pizza. Ah, pizza. Que gostoso. Pizza. Essa é a menininha, né? E o que mais que nós temos? E o que ele tá comendo aqui? É pão. O que ele tá comendo? É pão. Pão? Uma prática muito importante é não falar pela criança. Muitos pais, mães, acabam falando pela criança. A criança às vezes acostuma somente a apontar ela faz isso que ela quer alguma coisa. Aí você olha, você quer o doce, você quer a fruta e entrega para a criança. Ela se acostuma porque você está falando por ela. Não dá para falar por ela. A gente tem que perguntar o que você quer, ela vai continuar apontando. Aí você pode até pegar esse? O que é esse? Sabe? A minha filha gosta muito de laranja, ela fala, mostra, Então ela ainda não conseguiu falar laranja, ainda não. Mas eu pergunto o que é, até ela falar alguma coisa. Mesmo que não seja algo que você entenda. A criança fez um barulhinho lá com a voz. Esse, então tá bom, você entrega. Tem que fazer a criança tentar falar o que ela quer. É um jeito de estimular a criança também. Agora, essa prática é um pouquinho mais complicadinha, né? Por conta da pandemia. Mas uma das coisas que toda a ciência diz que ajuda mais no desenvolvimento da fala da criança
é o encontro com outras crianças da mesma idade. Inclusive, crianças que quando nascem já têm um irmãozinho, ou tem acesso, né, a um priminho, alguém, ela fala mais rápido do que crianças que não têm acesso. Crianças que vão para a escola, os pequenininhos, e também têm acesso a outras crianças, elas costumam falar um pouco mais rápido, porque as crianças falam também umas com as outras, mesmo que seja uma linguagem que a gente não entenda, elas estão conversando e estão interagindo. Isso ajuda muito no desenvolvimento da fala. Agora, essa dica é para quando a criança já está começando a falar e ela ainda fala errado. Até 2, 3 anos, às vezes a criança ainda está falando errado. Então, o ideal é não corrigir a criança, porque eu já vi muitas mães falam assim, você falou errado, não é assim, é assim. Não é legal corrigir a criança dessa forma. Então, por exemplo, se a criança fala aua, que ela quer água, aí você vai pegar o copo, ah, você quer água? Pega, enche, então vamos tomar água. Então, você falou 2 vezes a palavra correta, e a criança vai assimilando qual é a palavra correta. Cada vez eu vou falando mais corretamente. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Essas práticas é cotidianas, é dia a dia. Não é uma vez eu fiz isso e não adiantou. É dia a dia, a criança tá aprendendo. E como nesse canal aqui tem muita dica para pais e filhos e bebês e tudo mais, é bem importante que vocês se inscrevam aqui no canal para você ter acesso a tudo, porque aqui nesse canal tem vídeo na segunda-feira e na quinta-feira às 10 da manhã. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, porque esse ano eu fiz muito roteiro para vídeo, então vai ter bastante coisa legal aqui no canal. Se inscreve aí, compartilha para mais pessoas ficarem atentas, né, saber das coisas aqui no canal. Muito obrigado a todos, um beijão e até mais!